aqui do nosso Morning Show, falando desse espírito de solidariedade que toma conta de tantas pessoas numa época como essa. Claro que com uma tragédia desse tamanho, e estamos aqui nesse momento com o nosso colunista, especialista em psicologia do relacionamento, Thomas Schultz. Fala, Thomas. Beleza, meu querido? Beleza. Ele que é especialista nas relações humanas, como eu disse. Então, Thomas, conta pra gente aqui, como nós já demonstramos, nós estamos vendo uma mobilização sem precedentes acontecendo também por uma catástrofe sem precedentes na região. Essa empatia, né, muitas vezes orgânica, tem explicação na neurociência, ou seja, vai além de um simples sentimento sendo expresso? Sim, bom, eu fui neurocientista durante muitos anos e tem estudos sobre neurônios espelhos, que são células do nosso cérebro que têm a capacidade de praticamente se colocar no lugar do próximo. Ou seja, quando a gente vê uma pessoa numa determinada situação, são ativadas algumas células de neurônio espelho no nosso cérebro. Mas o mais importante aqui é a gente entender que por trás disso está a empatia e a solidariedade. E o que é essa empatia e solidariedade? É a gente ter a capacidade de se colocar no lugar do próximo sem juízo de valor. Isso que é o mais importante. O mais incrível que está acontecendo na reação das pessoas a esse desastre que é absurdo, é que as pessoas estão ajudando pessoas que elas nem conhecem, com posicionamentos políticos que provavelmente são diferentes do delas e com orientações sexuais que de vez em quando algumas pessoas nem aprovam. Então é tudo por um bem maior. Isso me remete muito a essa ideia que a gente tem de ser uma grande comunidade, todos sermos um só, de sermos uma grande tribo. Ou seja, a gente está colocando as diferenças de lado para ajudar as outras pessoas. Boa, estou me abrindo aqui para a bancada também para a gente entender, né? Porque muita gente nesse momento está fugindo desses assuntos, evitando ter contato com qualquer situação como essa, como se fosse uma espécie de repulsa mesmo, né, Thomas? Evitando se solidarizar, se omitindo numa situação tão dolorosa e aguda como essa. O que isso revela dessas pessoas mais particularmente na sua visão? Eu vou te dar um exemplo. Sempre que eu assistia na televisão a uma propaganda do Médicos Sem Fronteira, eu mudava de canal. Por que eu mudava de canal? Porque eu não tinha estômago para ver aquelas crianças passando aquelas situações, aquelas necessidades. Então isso causa uma aversão na pessoa. Então o que eu acho que é muito importante aqui, é claro, a gente tem que conscientizar as pessoas desse desastre que está acontecendo, mostrar essas imagens que são assim perturbadoras, só que a gente também tem que fazer o segundo movimento, que é o movimento da gente mostrar outras pessoas ajudando. Por quê? Conscientizar é uma etapa. Quando a gente mostra outras pessoas, seja com Pix nas redes sociais, mostrando que está ajudando, a gente cria aí um comportamento de manada. Seres sociais seguem os outros seres sociais. Então a gente imita as outras pessoas. É importante a gente fomentar esse tipo de atitude, para a gente ajudar e não só causar essa aversão. Porque senão, depois de um tempo, causa o que sempre acontece, que é guerra na Ucrânia, Israel. A gente para de ver essas notícias. E o que a gente tem que entrar agora é na segunda etapa, é na etapa de ajudar, de fomentar esse movimento de ajuda. Pois é, Thomas, o espírito do nosso tempo, né, Pepe, é o da ansiedade, da velocidade, da fragmentação, da atenção tão dividida. E nesse espírito eu queria entender de você se você sabe distinguir bem essas pessoas que, de fato, se dão por satisfeitas, ou pelo menos a nível moral, ou se sentindo virtuosas só por repostar algo nas redes sociais, ao contrário daquelas que realmente estão colocando a mão na massa. Claro que cada um pode colaborar até onde puder, mas como distinguir essas pessoas e valorizar essas pessoas ao contrário daquelas que simplesmente têm muita influência e diante de uma catástrofe dessa magnitude simplesmente se omitem e lavam as mãos e deixam para alguém resolver? Essa é uma boa questão, Marinho. Essa é uma boa questão. E aí o Thomas falou uma coisa que eu achei precisa, né? O mundo precisa de pessoas empáticas. Empatias é colocar no lugar da outra sem julgamento, sem pré-julgamento, não é? Então, um nível de calamidade pública como esse que aconteceu no Rio Grande do Sul tem que nos mobilizar e tem que nos fazer sentir, né? Nos colocarmos na pele do outro que está sofrendo o dano dessa tragédia sem precedentes no Rio Grande do Sul. E o ponto que o Thomas colocou, que eu acho interessantíssimo, né, é a questão do exemplo, né? Quando você vê, por exemplo, as pessoas no Instagram publicando o Pix que fez, né, na verdade ela não está ostentando, né, porque fez o Pix. Ela está mostrando um exemplo e o fato de mostrar esse exemplo faz com que outras pessoas
também queiram se motivar a doar, né? Então, isso que eu acho interessante, se colocar no lugar do outro, seria um tipo de pré-julgamento, não é? E no momento de tragédia, o exemplo arrasta, e tem que arrastar mesmo. A gente tem que condenar com toda a força os golpistas, os oportunistas e todos aqueles que realmente estão se usando e abusando dessa situação para se promover. No momento onde a gente vai pedir um break aqui para a nossa Rádio Jovem Pan no nosso Morning Show, daqui a pouco a gente volta para você que está nos ouvindo. Mas é importante, Mano Ferreira, também fazer essa distinção, certo? Entre os golpistas e aproveitadores, daqueles que podem ter o passado polêmico que seja, mas que realmente estão botando a cara, e qualquer iniciativa nesse sentido é louvável e tem que ser exaltado, não tem jeito. Com certeza, essa é a hora de focar naquilo que nos une como seres humanos, né? E a necessidade de sobrevivência diante de situações extremas é exatamente aquilo que mais de único, né? Aquilo que mais de unificador existe na nossa espécie, né? Realmente a necessidade de cooperar para sobreviver. A gente tem mostrado ao longo do programa aquele vídeo da corrente humana das pessoas auxiliando para puxarem um barco que está pegando resgatados de alguma casa que ficou inundada. E eu acho esse tipo de cena muito simbólica justamente dessa necessidade de realmente nos unirmos para cada um à sua medida, cada um consciente das próprias limitações, conseguirmos ser mais fortes como comunidade para enfrentar um momento difícil como esse. Então, acho que é muito importante, mais do que a gente ficar apontando o dedo para os outros, a gente conseguir somar esforços. Obrigado, Mano. Eu queria também ouvir a tua opinião, Thomas, que aqui no nosso Bom Dia Pra Quem, o editorial que tem sempre iniciado os trabalhos aqui no Morning Show dia após dia, eu mencionei também aqueles que fazem uso, né, do altruísmo performático, da caridade caça-clique, e que estão ali para tentar fazer um exibicionismo moral ante aos seus pares. Mas, sinceramente, numa situação como essa, mesmo que algumas pessoas ressentidas possam criticar tais posições, não faz sentido algum. Eu prefiro o altruísta performático do que alguém sentado com a bunda na cadeira ou na cama em casa, vendo essa devastação e não movendo uma palha para tentar ajudar com um centavo que seja, sempre irmanados no propósito, né? Que ninguém pode ajudar todo mundo, mas todo mundo pode ajudar alguém. Sim, isso me faz... Rapidinho, só uma pontuação. O que o Mano falou, assim, eu acho que ele foi psicólogo em outras vidas, porque aquela cena das pessoas, né, de mãos dadas é um ato simbólico do que significa a gente se unir. Mas voltando para o que você estava falando, isso me faz pensar num debate acadêmico que a gente tem em si. O altruísmo, ele é de fato genuíno ou se é um egoísmo? Eu vou dar um exemplo. Quando a gente vê um morador de rua e a gente se sente mal e a gente dá um dinheiro para ele, a gente está dando porque a gente de fato quer melhorar a situação de vida dele ou porque a gente quer se livrar daquele sentimento negativo que está incomodando a gente. E no final das contas não importa. O que importa é a consequência do seu ato. Você está ajudando bem ou mal.